e aí o processo era vender esse veículo no mundo inteiro, e aí o jovem Ford, ele pensa em quê? Planejamento e execução. Planejamento e execução é a mesma coisa de Taylor, mesmo processo de Taylor. Os planejavam, os outros executavam, ou seja, não sou pago para pensar, sou pago somente para executar e ganhar. Ganho por produção, né? Você vê, quanto mais eu produzo, mais eu recebo, meu processo é execução. A galera lá pensa em executar, é Taylor puro, né? O planejamento ele chamou de planejamento intelectual, o povo que pensava no processo não empírico de produção, cronômetro na mão, seleção científica de trabalhadores, trabalhadores padronizados e seleção humana de pessoas. É o que? É o trabalho de execução manual e a galera que é intelectual, que pensava lá nessa parte, né, dita lá por ele, né, de 1863 a 1947. E aí, o que o Fordismo fez? Desenvolvimento por Henry Ford. O Fordismo foi criado com o objetivo de aprimorar o modelo de Taylor. Para você ver, aprimorando o modelo de Taylor. Ou seja, o Taylorismo tratava-se de principal de organizar o trabalho que estava baseado em produção em massa. Então, organizar esse trabalho de vender em massa, ou seja, vender em massa, vender para o mundo inteiro. Vão rachar de vender, vão rachar de ganhar dinheiro, vender esse produto. Se a gente joga num exemplo, seguidores lá de Ford, Bill Gateson. Você tem lá Bill Gateson vende o quê? Computador. A ideia de Bill Gateson foi focada em Ford lá, modelo Fordismo. Ou seja, vou vender isso para o mundo inteiro. Vou vender computador não é só para o Barreiro, não vou vender esses computadores para Minas Gerais, não vou vender computador só para o Brasil, vou vender computador para o mundo inteiro. Globalização. Ou seja, mesma coisa, baseado em produção Professor, em massa. Sim. então no teorismo a venda ela era excessiva e já no Fordismo era a inteligência. Sim, A sim. inteligência para a produção em Para massa. produção em massa. Bacana, Juliano. Sim. Juliano colocou um negócio bacana. E aí, essa venda excessiva, não importa como, e aí o cara começa a colocar essa inteligência para vender em massa. Isso mesmo. Sim. E aí, complemento. Além disso, visando alcançar também maiores índices de produtividades, que você está falando, por meio de padronização de produção. Tá? Ele começa a padronizar a produção e ganhar maior produtividade. Vou continuar Sim. lendo. Outra que está lá na apostila. Outra característica do Fordismo era a divisão do trabalho, que era feito em tarefas menores, tendo um funcionário responsável por cada tarefa. Mesma coisa do processo de Taylor, né? Divisão do trabalho, divido o trabalho lá em tarefas menores lá para ter maior produtividade. Embora Então a diferença entre um e outro é só a inteligência para execução em massa mesmo, né? não, nós vamos chegar, Juliana, na diferença. Daqui a pouquinho nós vamos chegar na diferença e eu vou te fazer a pergunta de novo. Vou perguntar a todos qual era essa diferença, ó, só para a gente completar. Ou seja, lá, Ah, tá. ó, beleza? E aí? Aí lá, ó. E aí, embora no Fordismo a gerência tenha ficado com as mesmas funções de antes, ou seja, no Taylorismo, um dos elementos merece destaque. E aí, esse é o que é o diferencial, é essa diferença lá entre os dois, o grande diferencial. Vou falar daqui a pouco, né? Esse equipamento o quê? O equipamento que proporciona um ritmo de trabalho mais dinâmico. Ou seja, até então tudo igual. Ele só pegou a produção de Taylor igual todo mundo fez, né? Não foi somente mérito dele. Copiou e rolou lá dentro da empresa dele. Vou fazer estudo de tempos e movimento desse trabalhador, vou mandar o povo ganhar por produção, que eles vão trabalhar felizão para ter um salário maior. Essa é a mesma coisa que colocar a gente para trabalhar por produção, a gente vai trabalhar, rachar de trabalhar, porque no final do mês eu ganho por produção. E eu vou eliminar todo mundo, gente. Todo mundo que já foi trabalhar na produção fez isso. Vou detonar todo mundo que eu vou ganhar mais do que todo mundo, que eu vou bater meta, que eu vou produzir cada vez mais. O resultado disso, trabalhadores com LER. Então eles não visavam o psicológico do Não, trabalhador, né? nenhum. Trabalhador igual laranja. Você chupou a laranja,
joga o bagaço fora. Os trabalhadores adoeciam, não havia sistema crueldade, não havia sistema previdenciário, não havia sistema previdenciário para trabalhadores em afastamento. Trabalhadores, ó que cruel, jogado fora. O trabalhador afastado, então, ele não tinha respaldo nenhum. Nenhum. Jogava o cara lá para a família dele que se virava. E provavelmente todo mundo da família dele, boa parte da família dele, trabalhando dentro daquelas indústrias que não podia falar muito mal. Né? Porque estava todo mundo envolvido no processo. Ok? Principais características do Fordismo são produção em grande escala. Começa a produzir em escala, né? Padronização da fabricação. Até então, normal, padroniza pessoas, produtos, padroniza a fabricação. Tava lá o povo produzindo padronizado, igual o Taylor. Ritmo de trabalho mais dinâmico. O ritmo de trabalho mais dinâmico. E agora o pulo do gato. O que determinou isso? Gente, o grande diferencial de Ford foi que Ford trouxe o sistema de linha de montagem, o sistema de linha de produção. Tá? O povo trabalhava lá na frente, não sei se vocês já viram linha de montagem, provavelmente sim, aquela esteira rolante. Né? Taylor não tinha isso não. O povo ia lá para frente daquela esteira lá de produção. Tá? Aonde que o trabalhador, no processo de Taylor, ficava lá quem produzia mais, cada um com suas ferramentas e com seu quadro de chave. No processo de Ford, do Fordismo, ele alterou esse processo, ele colocou o homem na frente da linha de montagem. Não mais, ele tinha que pegar as ferramentas. A ferramenta estava com ele e a linha de montagem passava ali. Gente, como é que esse cara visiona isso? Eu costumo brincar com os alunos. Ele estava de férias, ele estava no processo de Taylor, o processo de padronização, estudos de tempos e movimentos, com o reloginho na mão, querendo saber quem que produzia mais. Ford, a figura de Henry Ford, ele tirou férias, ele foi para a praia. Pra você ver que loucura, ele colocou isso na sua bibliografia. Tirou férias, obviamente, igual a gente, foi para a praia, foi para a roça, mas ele foi para a praia. Chegou lá e ele deparou com um porto, tá? Nos Estados Unidos, ele deparou com um porto. Aonde que chegava? Né? O professor tem imaginação fértil, eu fico imaginando isso. Chegava um navio e, obviamente, o navio atracava e desembarcava as mercadorias. Era um navio de carga. Estava lá Ford verificando esse navio, jogando as mercadorias. E as pessoas tiravam as mercadorias e alguns colocavam aquelas mercadorias lá. E eram várias pessoas. E aí o navio ia embora. Vinha outro, as pessoas estavam paradas e elas iam colocando as caixas dentro daquilo. O navio ia embora, vinha o terceiro navio e aquilo ali ficava o dia inteiro. Ford imaginou, gente, que o navio era a linha de montagem, que as pessoas paradas lá estavam na linha de montagem. E inicialmente ele fez uma linha de produção que tinha água realmente. As peças trafegavam como se fosse no isopor lá, na verdade era um isopor, e ia passando em cima do isopor. E os caras iam apertando lá, por exemplo, o motor ia apertando. O que ali acontecia? Os engenheiros lá fizeram isso. Afundava o negócio, molhava as peças, bagunçava o processo todo. Ele substituiu, rapidamente ele foi substituído por rodas, esteira de produção, mas com o principal objetivo do cara não sair do lugar. Ele fica lá apertando lá os parafusos, mais ou menos com 2 chaves na mão, aperta os parafusos e a peça vai embora. Ok, a peça foi embora, foi para outro. Outro apertou os parafusinhos e vai a peça. E aquilo ali vai rodando. Ou seja, ele coloca lá ritmo de trabalho mais dinâmico, onde o cara fica parado e a própria peça que anda. Ele fica parado e o material ele caminha pela esteira de montagem. O cara enxergou isso nos navios. Na turma eu costumo brincar, isso só pode ser droga na cabeça, né? No mínimo álcool, né? O cara ver isso aí e imaginar que aquele navio era
a esteira de produção, ele era ligadaço lá num processo de produção, né? Inteligente, né? Obviamente. Eu costumo brincar, só pode ser droga um negócio desse. O cara imaginar e levou e funcionou, e revoluciona até hoje. Se você for lá na Fiat da vida, se você for lá no Valita, você vai ver várias empresas, que a gente não sei se alguém já trabalhou no processo de linha de montagem, onde que você fica parado, vai apertando os parafusinhos e a esteira vai girando. O seu ofício, né? Na hora que a gente falou das habilidades humanas, tem habilidades para música, tem habilidades à matemática, habilidades que são habilidades profissionais, né? Habilidades práticas, né? Onde o cara chega e aí ensinou lá, vocês têm uma pessoa que te treina, ensinou lá a pessoa a fazer, você vai apertar esse e esse parafuso, os parafusos têm um chamado torque, né? Ou seja, 4 voltas em cada parafuso. Por exemplo, você está lá na linha de produção de motor, está trabalhando lá no Magnete Marelli, por exemplo, que faz lá umas peças lá. E aí, apertou lá os parafusinhos, foi lá na esteira, vem outro. Tem que apertar 4 parafusinhos. Ensina para vocês o trabalho. Qual que é o seu trabalho? Você vai apertar aqui, ó, 4 parafusos aqui de todos os motores, com 4 voltas em cada. Sim. Eu lembrei daquele, não sei se o senhor já viu, aquele, não sei se é um filme, uma passagem do Charlie Chaplin. Isso. Que vai ele vai tentando, vai fazer aquela bagunça, depois ele sai da corda pro lado de lá, aí volta. Não sei que no dele faz aquela bagunça. Muito bem, Maria. Nós vamos, inclusive, ver esse filme. Chama-se Tempos Modernos. Tempos Modernos. A próxima atividade nossa é ver se é pequenininha, é curtinha, eu vou postar para vocês lá. Tempos Modernos, pra gente fazer uma resenha, né? Pra gente fazer uma crítica, é isso aí. E o cara vai adoecendo, gente. Esse filmezinho que a Maria tá colocando pra gente é um filmezinho de Chaplin, que ele vai apertando e o filme chama Tempos Modernos, e o que é mais louco, né? Que o cara gravou isso em 1920, tá? E o filme realmente é Tempos Modernos. Nós estamos em 2021, na época do Covid, já, misericórdia, e estamos falando aí de um filme de 1920, né? Que o cara visiona isso, e que são as mesmas esteiras de produção as mesmas doenças. Ela tá lembrando lá que o cara fica doente, o cara fica com estresse, o cara fica com o chamado tique nervoso, ou seja, ele fica com os mesmos movimentos lá de produção. É isso, gente, é isso. Sim. A execução na produção não tinha oportunidade sobre o planejamento, né? Não oportunidade sobre planejamento. Ou seja, não tem oportunidade, o trabalhador, novamente, né, a nossa frase aí que é chocante, não é pago para pensar, ele só é pago para executar. Seu processo é de execução, tá? Ele traz a execução. Ok? Então ele não tem oportunidades. Gente, com todo respeito a todo mundo que já teve os pais, os tios, o pessoal que trabalhou dentro do processo de produção. Ou seja, as pessoas ficam lá, gente. Ficam, o que a Juliana está falando, não tem oportunidade. Tem gente que trabalha na Fiat que você fala assim, na hora que eu tiver meu carro estragado, meu vizinho trabalha lá, eu vou levar lá para ele arrumar. Mas eles não sabem, gente. Por quê? Não há oportunidade. Ele tem oportunidade de ficar só no seu setor. Aí toda vez que você faz alguma pergunta para essas pessoas, elas falam com você, não, a empresa é gigante, né? A empresa né? A empresa é uma cidade, eu não trabalho nesse setor. Ou seja, o ideal fosse que ele fizesse um tour dentro da empresa e conhecesse de todos os setores. Ele virasse lá um mecânico de manutenção. Mas não, gente, são trabalhadores operacionais que ficam lá só ali e focando. E da mesma forma, ganham dinheiro. Ganham dinheiro porque o pagamento é por produção. Pagamento por produção em detrimento da sua saúde. Porque aí parece as chamadas lá, tem um nome lá agora, síndrome do túnel do carpo, né? Eu vou repetir, síndrome do túnel do carpo, que é uma inflamação, por exemplo, feita através de esforço repetitivo. Ok? Então é todo esse processo. Traz rotatividade, né? O próprio técnico de segurança do trabalho. Mas e aí, professor, cadê o técnico? Nas empresas atuais de Ford hoje. Cadê o técnico dentro desse processo? O técnico em segurança do trabalho lá vai fazer rodízio de função. Você vai tirar um cara que aperta 6 parafusos e vai passar ele para apertar 2 parafusos que ele faz. Em vez dele fazer um movimento assim, ele faz um movimento
por cima. Estão entendendo? Então, ele faz com que as pessoas trabalhem lá de forma repetitiva dentro do processo. Ok? Nem sempre dentro de empresa somente. Trabalhei muito tempo em hospital e o esforço repetitivo de ficar carregando paciente me deu, com 21 anos, uma tendinite e epicondilite no braço esquerdo. Então, eu nem tenho mais braço esquerdo, assim, né? Então, o esforço repetitivo de ficar subindo paciente, pegando paciente, me fez ter isso. Então, nem sempre é só em empresas. Em empresa, exatamente. Mas tudo que for repetitivo causa esse problema. Muito bem colocado, Sara. A gente pensa só, muito bem colocado. Nós estamos pensando só lá na Fiat, mas, por exemplo, se você for na lotérica, tem aquelas meninas que digitam lá rapidinho, você vai lá, ela faz sua continha lá, paga sua continha rapidinho. No banco, antigamente. Dá uma lé. Você vai no banco, só na fila do caixa do banco, entrega umas contas lá pro bancário e paga aquele trem rapidinho, o quê? Cada vez mais rápido. Por quê? Seleção científica de trabalhador. Vai perguntar para ele quantas autenticação que você fez no final do dia. Vocês não acham que não vão cobrar dele? Vai cobrar. Quantas autenticação você fez? Eu fiz 20 autenticação. Você fez 20 autenticação? Seu amigo de trabalho faz 100 autenticação no dia. O cara chega lá no outro dia enlouquecido, pensando, eu tenho que ser mais rápido, eu tenho que bater minha meta. Para quê? Para me garantir o meu trabalho. Ok? Então, não somente... Professor, não é só empresa, coisa assim também, não, porque quem trabalha é autônomo também, porque eu trabalhava como bordadeira. Hoje em dia eu já não consigo, por causa de ficar sentada muito tempo, com movimento sempre de redondo, assim, sempre repetitivo. Hoje eu já não consigo, porque eu sinto dor no braço, por causa do movimento. Como futuros técnicos em segurança do trabalho, né? Senhorita Sara, senhorita Maria, e aí você tem lá o técnico em segurança do trabalho, lá já pensar o quê? Dentro dessas questões. O cara está trabalhando repetitivamente. Ele está dentro de um processo de Ford, ele está dentro do processo de Taylor. A Maria colocou não somente, ou sem querer, entrou num processo de Taylor, ou seja, vai trabalhar com bordados, por exemplo, manicures. Manicure vai fazer aquele movimento repetitivo. É repetitivo, é padronizado pelo mercado. Ok? O cara ainda pior ainda. O Ford coloca o cara ainda na frente de uma linha de produção. Né? Nem Sara nem Maria não estava na frente da linha de produção, estava no processo de Taylor, ou seja, tem que produzir mais, tem que produzir de modo padronizado. E aí o cara coloca em cima de uma esteira de produção. Tá? Um aluno uma vez falou comigo, ele trabalhava no comércio, o sonho dele era trabalhar numa empresa do grupo Fiat. Tem uma empresa, não sei se vocês conhecem, chama FMB. Ela faz blocos de motores lá para a Fiat, lá, fica lá em Betim. Lá. Ele relatou, ele foi trabalhar na FMB e essa empresa, o pessoal costuma brincar, fala assim, lá é onde que tem porque tem, por exemplo, uma caldeira, tem, por exemplo, um alto-forno lá dentro, e é uma empresa extremamente insalubre. E aí o pessoal fala assim, lá na FMB é onde o filho chora, por exemplo, e a mãe não vê, né? Olha que coisa louca. E aí o aluno relatou que ele ficava lá numa esteira de produção, mas ele não ficava na frente da esteira de produção, não. Já tem uns 4 anos que ele relatou esse fato. Ele ficava no meio da esteira de produção, com as pernas abertas, com uma marreta de em torno de uns 5 quilos, batendo nas peças, tá? Tirando rebarbas. Essa peça ela passava por uma máquina, mas o que? Gera umas pontinhas lá de solda. Então a única forma lá era essa peça ainda incandescente, o cara dava uma marretada nele lá. Ele tinha que dar 5 marretadas em cada peça que passava na esteira de produção. Olha que coisa louca lá, né? Isso substituía movimentos de uma máquina que havia estragado. E que o cara tinha que ficar fazendo isso lá. E aí o RH falou assim, até a máquina ser alterada, você vai ficar aí para você ir para uma outra escala de produção. E aí o que ele relatou? Ele falou que ele vendia sapatos, era um vendedor de sapatos no comércio de Belo Horizonte, e pegou e saiu, pediu demissão e saiu. Falou, não vou nem esperar a chegada de outro setor, não. Não vou esperar a chegada de ir para outro setor, não. Eu vou pedir demissão. Eu pedi demissão. Estava uma linha de montagem. Ok? O pessoal está questionando, está ficando baixo. Acho que melhor, de repente, sair, entrar e voltar, porque acho que o resto do pessoal está me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Para mim tá normal.
Para mim também tá bom. Ok? Ainda não. Também tá normal, Quiser sair, professor. vou voltar para poder melhorar a questão da conexão. Mas aí, enfim, é linha de montagem. Você sai do processo de produção e vai para um processo de linha de montagem. Piora mais ainda a questão da produção. Juliana me perguntou, falou, qual que é o diferencial? Qual que é a diferença dos dois? A parte da inteligência? Não. A parte de hoje, isso pode ser questão da sua prova, né? A parte, ou seja, da linha de montagem. O primeiro padronizou, trouxe estudos de tempos e movimentos. O segundo, Fordismo, trouxe linha de montagem, tá? Professor, não estou entendendo nada que você está falando, né? Alguém pode estar pensando nisso. O que isso não vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida? Eu estarei, estou falando de empresas, que você estará lá dentro da empresa, em que a filosofia da empresa traz esse nome chocante aí, né? O cara não é pago para pensar, o cara só é pago para executar. E coloca aqui um monte de gente para trabalhar na produção, põe vocês acima, eu sou o técnico de segurança do trabalho, graças a Deus, e aí eu vou pensar, né? Graças a Deus não, né? É até uma brincadeira terrível, né? Mas eu estou acima dessa galera, mas eu estou, de certa forma, por legislação, combatendo esse tipo de problema. Não posso chamar os caras de tayloristas nem de fordistas, mas sei que eles usam esse processo aí, né? Então você tem lá, ó. Professor, Sim. então quer dizer que as três fases, o empirismo, o taylorismo, o fordismo, nenhum funcionário pensa nada, só trabalha. Tem dos três. isso. E dentro desse processo, dentro dessas teorias aí, que estão atuais, não vão ser radical de falar, não pensa nada, vão pensar. No taylorismo, ele tinha um trabalhador lá que priorizava a galera que pensava em planejamento e a galera que pensava em execução. Não é a chefia, né? Você tem gente lá da engenharia, você tem trabalhadores técnicos que vão organizar esse processo de produção. No processo de Ford, ele pega isso e joga no produto e põe linha de montagem para que isso funcionasse da mesma forma de Taylor, ok? A gente não pode pensar como... Então, no fundo, os funcionários só trabalhavam. Os caras trabalhavam da forma que fosse pedido pela gerência, ok? Ou seja, né? Só rala. Só rala. Minha opinião, era só aumentar a produção, quanto mais trabalhar, com mais perfeição, mais lucro para eles e só isso. E só isso e reconhecimento pessoal, e é perverso. Maria, é perverso o sistema porque os caras estão trabalhando, mas estão ganhando por produção. Estavam ganhando e continuam ganhando. Salários por produção. Salário de pagamento por hora. Então eles não reclamam de certa forma. Por quê? Remuneração... Mas finalmente eles não olhavam pelo menos do tempo, porque se fosse olhar ganhar por hora, se deixar, tinha funcionário que ficava 24 horas trabalhando, né? Isso, ficava lá, não chegava 24 horas, mas a carga horária realmente era de 12, 13, 14 horas dentro dessa aplicação. E hoje continua, né? E hoje ainda continua. Às 12, 13, 14 horas, em que às 8 horas é fixo e a partir desse processo você vem as chamadas horas extras. Aí você vem a legislação... Só no empirismo que não tinha hora assim, para começar nem acabar. Nos outros dois ele já estipulava horários. Já estipulava... Não, hoje estipula os horários. No momento que a gente está falando de taylorismo e fordismo, de 1927 a 1947, não tinha horários de produção, por exemplo, na Europa, enquanto o sol brilhasse, enquanto tivesse dia... Não tinha horário, não? O pessoal estava no trabalho, não. Pagamentos por produção. Sem horário de trabalho. Pagar a sua relação do trabalho é com a sua tarefa de trabalho, com as suas metas. Vamos te dar um exemplo. O cara lá... Você continuava. O cara lá tinha que apertar os parafusos dos motores. Ele tinha que apertar 500 motores de parafusos lá, de 500 blocos de motores. Apertou os 500, ele pensava na sua remuneração. Ele despedia da chefia, desligava a máquina ou saía da linha de produção, era substituído e ia embora. Ok? Professor, Sim. o senhor sabe me dizer a partir de que momento a legislação começou a respaldar esses trabalhadores? A legislação começa a respaldar os trabalhadores no Brasil, né? No Brasil, aí
a partir de 65, na verdade a gente vai falar isso em legislação aplicada, começa a respaldar esses trabalhadores em 1988, pós-regime militar, que depois a gente entrou numa forma histórica, nós estamos falando de recente, né? De 1988, a partir começa a entrar o regime militar, você tinha a CLT. A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela é de 1945. Só que ela não caminhou. De 1945 a 88, a gente entrou num regime militar. E o regime militar apoiava esse processo. Para quê? Para fazer arma, gente. Isso aí é ótimo para fazer arma. Você imagina um monte de rifle de grosso calibre para um monte de gente apertar parafuso e liberar arma para fazer guerra. Era top de linha. Então, isso aí começa a caminhar mesmo em 1988, onde você tem a entrada de legislação trabalhista, onde você entra em legislação trabalhista e você começa a fazer com que as pessoas... Quanto? 88. Tá? 1988, nós estamos falando de Brasil agora, né? A gente sai de uma esfera mundial e tratando de Brasil em 1988. Nos outros países, 1945, 1960, você já começa a sair dessas esferas de produção, onde você tem um trabalhador muito por ganho de produção e chegar a questões mais humanas. Ok? No Brasil, tardiamente, em 1988, porque antes, regime militar, e o regime militar incentivava a todo esse processo de ganho de produção. Ok? Boa pergunta. E aí? E aí a gente tem lá... Posso falar? De mais alguma dúvida? Então, concluir esse marco de trabalhar, então? Tinha a meta. Isso. Você falou 500 parafusos lá, sei lá o que ele tinha que apertar. Mas se ele quisesse, ele ficava mais tempo se ele aguentasse. Se ele aguentasse. Isso aí. Se ele ficava mais tempo e aí ia ficando. Até... Se a gente pegar um gráfico, a sua produtividade vai começar a cair. Na hora que a sua produtividade começa a cair, ele era demitido. Ele era substituído por não... Tinha tipo alguém olhando assim, não que vê, o cara não tá nem aguentando mais em pé. Isso. Aí mandava ele embora. Aí mandava embora e contratava outro. Mas a fábrica não parava a hora nenhuma. A fábrica não para. É o quê? Ele traz lá, divisão do trabalho e o quê? Redução de custos e maximização de produtividade. Sim? Isso aí é quebrado lá. Nossa. Isso aí é quebrado. Mais uma vez, não só em empresa. No hospital que eu trabalhei era assim também. Eu era descontado R$300 de produtividade. Ó, pra você ver. Chegasse, acho que 20 minutos atrasado. Se fosse embora depois do horário, não recebia hora extra, era descontado. E se desse atestado, um atestado já valia R$300, você perdia. No hospital lá da Sara era o próprio Taylor lá. Lembra que eu falei com você que meu ex-chefe era esse? Era a reencarnação lá do... Reencarnação dele. Do Taylor, exatamente. O cara, na verdade, eles dormem, né, gente? O pessoal estuda administração, estuda engenharia de produção. Eu tenho minha formação, é formação em administração. Você tem professores lá da parte de RH, o que acontece? Na hora que vai falar, você tem várias nuances. Na hora que o cara vai falar do Taylor, aí ele mete, o cara lá do RH, mete o pau no Taylor, igual nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vendo uma vertente pensando em segurança do trabalho. Mas se você pegar lá um cara lá em que tem uma formação que é engenheiro de produção, por formação, ele ama o Taylor. Ele chega e ele coloca, existem fórmulas. A gente não colocou esse foco a gente está colocando foco em segurança, mas se a gente colocar o foco em produção, a gente tem lá, por exemplo, fórmulas matemáticas. Eu não vou nem levar isso pra gente, que isso não interessa. Mas você tem fórmulas matemáticas que traz, por exemplo, homens e máquinas, onde que você coloca lá uma produtividade de homem versus máquinas. Quantas máquinas, por exemplo, você vai gastar para a operação de um homem, por exemplo, em administração de produção. Você coloca lá quantas horas de trabalho, quantas peças um trabalhador, por exemplo, deixa de produzir em um horário de almoço. É umas coisas loucas assim que são colocadas na ponta do lápis e que são levadas a um processo final de consumo, ou seja, quando eu for comprar alguma coisa, isso é calculado, né, no meu processo de produção. E aí, por aí vai, né, nessas loucuras aí
que, volta a dizer, é vertente, né? A gente tá vendo uma vertente que pensa, a Maria tá colocando lá, né? Juliana, a Sara colocando lá, ó, os caras estão sofrendo, né? Mas alguns têm as vertentes de pensar que eu estou na metade da pirâmide, vocês estão entendendo isso? Eu estou na metade da pirâmide, eu estou na metade da pirâmide para cima. Então, o quê? Deixa o povo que tá lá na base da pirâmide produzir para mim, né? Para que eles produzam para mim. Quem está produzindo é eles. Eu sou a parte do planejamento. Eu não sou a parte da execução. Por isso que eu falei com vocês nas aulas anteriores, né? Se eu chegar lá, por exemplo, uma carta, né? A Fiat traz seu recrutamento através de uma carta, né? Que essa carta é um processo bem inteligente também. Alguém que trabalha lá deu uma carta, vocês já ouviram falar nisso? Para que uma pessoa fosse recrutada. Você está indicando uma pessoa. É uma chave para entrar dentro da empresa. Se eu chego lá e eu tenho lá um curso técnico lá no meu currículo lá, os caras vão bater e vão falar assim, essa menina já viu aqui, ó. A Sara já viu falar aqui do processo de Taylor. E aí, é um processo, um ponto crítico. Por quê? Tem gente que entra lá e vira um sindicalista, vira uma pessoa que para uma linha de produção todinha. Se você começar a falar com o pessoal, vocês ganham produção, vocês estão sendo explorados. Tem uma chefia que está acima de você não é pago para pensar. Param a produção toda, gente. Vocês param rapidamente uma produção toda. E eles não querem esse tipo de liderança, né? Eles querem uma liderança que incentive cada vez mais a produção. Tá entendendo? Dúvidas? Dúvidas?